Parece não ter fim, e não é de hoje. Está o seu programa para esclarecer. Eu, até os 4 anos de idade, tinha um crescimento normal. E fui vítima de paralisia infantil e sarampo. Olha só. Porque nessa época eu morava na cidade de interior, Canhotinho, em Pernambuco. E de uma família humilde, a gente não tinha essas campanhas que tinha hoje, né? E já existia vacina de poliomielite? Tudo isso já havia, mas... Certamente, né? mas você tem que idade, desculpando a mim. Eu tenho 4.0. 4.0 é uma boa maneira de dizer a idade. É. Então, há 40 anos já tinha vacina, há 40 anos, acho que tinha a primeira vacina, já tinha a do Salk, acho que já tinha. Mas enfim, não chegava lá no interior, não chegava, né? Então, resultado, eu sou gêmeo, inclusive, o meu irmão gêmeo, ele não sofreu e ele, por exemplo, tem 1,80 m. 1,80 m? Quer dizer, quando tem alguma situação que pode sair briga, você leva ele? Não, com certeza. Com certeza, eu levo ele até a cola além. E ele parece com você, não, o rosto? Fisicamente não parece. Nada, nem o rosto, moreno, né? Ele é mais moreno. Que se parecesse, você podia entrar e dizer assim, não, espera aí, você quer brigar? Espera um instantinho. Entrava num lugar e dizia, Shazam! E saiu o teu irmão. Exatamente. Poderia se fazer exatamente isso, com certeza. Violão, você, quando é que você bolou essa isso maneira? Pode tomar? À vontade, tomar, né? À vontade. Aí tem água, você prefere outra coisa? Um chá? Não, um uísque? Não, uma aguinha tá bom. Tá. Tá boa? Tá ótimo. Você sabe que essa água é uma água mais pura que existe no mundo. Vem do Japão, né? Eles vão com navios, pegam icebergs, vão perto do polo, pegam icebergs enormes, rebocam esses icebergs até o Japão, derretem, então é uma água da maior pureza. E você nota bebendo que tem gosto de água. De água, exatamente. Eu percebi isso. Mas vamos lá, como é que foi o negócio do violão? Não, o violão é uma história interessante. Eu cantei durante a minha infância toda. E meu pai até achava que eu ia me tornar cantor. E depois daquela fase que a gente muda a voz, eu dei uma parada no canto. E quando voltei assim à atividade artística, eu queria muito tocar um instrumento. E meu pai me levou para falar com o maestro para saber qual instrumento eu poderia tocar, né? Ele me levou nesse maestro e quando chegamos lá, o maestro disse assim, esse é o seu filho que o senhor trouxe para saber qual instrumento ele deve tocar? Aí ele me olhou assim dos pés à cabeça, aí disse assim, olha, o único instrumento de orquestra que seu filho poderia tocar é flautim. E para mim isso foi, quer dizer, uma decepção, porque eu queria muito tocar piano, né? E aí, flautim realmente, eu nem sabia o que era flautim. E aí, depois veio a ideia de tocar violão com piano. Então, já que não dava para fosse tocar um piano, o piano, então eu inventei o piolão, né? Piolão? Foi uma mistura de violão com piano. Flautim, você não chegou nem a tomar conhecimento? Não, nem a tomar conhecimento, tem até raiva, mas tudo bem. Não, é brincadeira. Pode ter raiva, é o Derico que toca. Brincadeira. Deixa eu mostrar o CD aqui. Está aqui o CD Aquarela do Brasil, do Nenel Liberalquino. Este CD foi de 97, né? Lançado pela GH Records. Tem aqui o Água de Bebê, Casinha Pequenina. Casinha Pequenina que é anônimo, é? É. Qual é o Casinha Pequenina? É essa aqui. Né? Eu vou até pedir pro Osmar e pro Derico, que são mais ligados na música clássica também, para dar uma pesquisada, porque tem uma ópera, que eu não sei qual é, aonde, numa das passagens da ópera, tem o Casinha Pequenina inteirinho lá. Então foi pego de lá e anônimo, tudo bem. Mas é engraçado, né? Como de repente no popular tem alguém que se inspira
lá no clássico. Aí feitio de oração, dúvida. E a coisa da técnica, eu queria só esclarecer um detalhe. Eu, por exemplo, não cheguei logo que iniciei essa técnica, não cheguei a tocar já nas 6 cordas. Eu comecei só usando uma corda, então tocava uma só... corda? Como é que era? Deixa eu ver. Não tocava só melodias simples do tipo... Então, quer dizer, eu percebi que dava para tocar assim. Aí comecei só a fazer pequenos acompanhamentos, utilizando as 3 primeiras cordas, assim. E aí depois eu percebi, sim, tudo como autodidata. Você inventou uma maneira de tocar. É, eu fui obrigado a ser um autodidata, né, em função da técnica. E aí depois que eu percebi que poderia usar as 6 cordas, aí começou todo o processo mesmo evolutivo. Mas foi de 1 para 3, para 6 ou foi assim? Não, 1, 2, 3, 4? Não, de 1 para 3 e depois as 6. Todas juntas? E depois as 6. Você nunca pensou em tocar a guitarra havaiana? Não, nunca pensei. Porque o problema é o seguinte, eu tive... Porque ela é também deitada, mas é aquele som de... Né? Mas a coisa do violão... Pois é. Mas a história do violão, assim, veio na minha vida porque um primo segundo da minha mãe tocava divinamente. E ele era também autodidata. E eu comecei a gostar muito de violão porque ele tocava muito bem já, mesmo com 70 e poucos anos de idade, quando eu o conheci, ele já tocava muito bem. Eu até vou tocar um trechinho de uma música dele que é muito interessante. Toque. Ele é um autodidata. Muito tempo você tocou com violão normal aí? Toquei com violão normal, mas era muito difícil, porque quando chegava lá em cima... das cordas, e também tem o seguinte, como eu uso alguns acordes aqui com os 5 dedos, então ficava muito... os dedos ficavam muito próximos e os acordes não saíam, entendeu? Porque você usa a mão esquerda como uma mão esquerda de piano, né? Exatamente. Né? É mais ou menos isso. O nome da sua cidade é Canhotinho? Canhotinho. Por quê? Nasce muito canhoto lá? Olha, sabe, você é canhoto, hoje, não, até hoje eu não descobri por que se chama Canhotinho. Mas deve ter alguma história muito engraçada, né? Porque, em geral, essas cidades do interior sempre tem. Eu conheci um rapaz que vinha de uma cidade que chamava, eu não me lembro o nome da cidade, se era Galho Seco, um nome estranhíssimo desse. E um dia descobriram na cidade, isso no interior do Ceará, uma seca braba, um dia descobriram um poço d'água lá, um poço mínimo que dava um balde de água por dia. Aí o prefeito mudou o nome da cidade para Hidrolândia, em homenagem ao poço. Pelo amor de Deus. Canhotinho deve ter uma origem assim também. Se chama pau branco, né? Mas é bom nem saber a origem. Com certeza. Pau branco? Deve ser uma homenagem a algum carvoeiro em lua de mel, alguma coisa assim. Mas... Você já fez shows fora do Brasil, não já? Já. Aonde? Eu, quando lancei esse disco, eu fiz show em Lyon, em Toulouse. Eu fiz também com o segundo disco, aliás, o mais novo disco de Teca Calazans, eu fiz os arranjos e os violões. A gente também fez Suíça, fez Portugal. Você, depois que se desenvolveu como autodidata, você foi aprender música? Quer dizer, você lê música? Eu depois de muito tempo, depois já sabendo composição, tocar razoavelmente harmônia. Bom, aí eu fui estudar composição erudita, então estudei essa parte da música, né? Como é que é a história que você chegou em Los Angeles sem mala? Como é que foi? Isso é uma história muito engraçada. Eu ia tocar num festival internacional e a minha mala não chegou, mas eu ia tocar no mesmo dia. Então o produtor, que era uma pessoa assim da altura do Terico, disse assim: olha, eu posso arranjar uma roupa para você. Eu disse: não, mas uma roupa não dá em mim, que é complicado. Eu estava com um blazer e pedi naturalmente uma cueca e uma camiseta dele, né? Eu podia ter emprestado a minha se eu tivesse lá.
Ia ficar uma maravilha. É. Né? E aí? Não, aí é aquela história, né? Bota a cueca e dá várias voltas no que sustenta, né? Para poder não ficar totalmente livre as coisas. E a camiseta, eu tive que colocar na calça. A sorte é que o blazer era mais ou menos comprido. E aí deu para enganar, né? Eu fechei, naturalmente. Fiz o concerto mesmo. Mas, ó, assim. você quando toca, ninguém olha pra mais nada, né, Nel? É impressionante. Dá mais uma palhinha antes de fazer o número final. De água de beber. Água de beber. Vamos lá. Nenel, Obrigado. você gosta de improvisar também, Nenel? Não sou muito, não é bem a minha praia, né? Sei. Porque a minha formação é mais erudita. Erudita. O que aconteceu quando você foi se apresentar no Festival de Toulouse? De Toulouse. Ah, de Toulouse foi uma outra história bem engraçada. É porque o produtor que estava me esperando, eu tinha quase certeza que ele falava inglês. Mas era um francês que não falava inglês. E aí ficou muito difícil porque a minha estante não chegou, nem um violão chegou. E, bom, para explicar que o violão não chegou, era fácil. Agora a estante foi complicado. Entendeu? E aí, como é que foi? Assim, olha, não chegou o... Quer dizer, fazendo sinal para ele, né? Agora, também não chegou... Aí eu fiquei enrolado, eu não sabia mais como inventar aquela história e foi me dando um desespero. E ele, olhando só... Não, e ele olhando, né? Assim, sem entender o que estava acontecendo. Aí foi que eu, naturalmente, me dirigi a um balcão, né, da companhia e pedi para que alguém que falasse inglês para poder me comunicar e explicar que a estante e o violão não tinha chegado. E aí chegou a tempo? Graças a Deus chegou a tempo porque o festival era no outro dia. Mas e se não chega? Como é que você se vira? Não, se não chega, eu tô frito, eu não toco, né? Porque não dá para tocar nesses violões normais. Não dá mais, Não. apesar de você já ter tocado, não dá mais. Não dá. Não dá, porque você depois que se acostuma, aí fica muito difícil, Claro. né? E isso aí, ela dobra essa estante? Dobra toda? Ela dobra, ela fecha. Eu, na realidade, essa estante também foi outra dificuldade. Como é difícil você inventar coisas, né? É. Porque é o Foge seguinte, do padrão? O homem foge tem do muita padrão, resistência ao então novo. Então eu demorei muito a montar essa estante. Eu tocava com o violão de lado, né, do corpo, mas isso era muito ruim porque me dava torcicolo, né? Assim, o tempo todo dava certa torcicolo. Então eu procurei muito aqui em São Paulo, até que achei um cara que fazia estante de teclado. E aí, como ele fazia estante de teclado, os pés são de uma estante de teclado. Agora, essas 3 peças que seguram o violão, Foram então feitas, eu inventei. inventou.
E naturalmente o cara fez. Quantas estantes dessas não, você eu tem? já fiz 3. Eu tenho 3 estantes. Você tem 3 estantes? Né? Porque não pode ter uma só. Claro. Quem tem uma, não tem nenhuma. Né? Eu queria que você, antes de você ir tocar lá, temos 2. Sim, deixa eu até apresentar os Estão olhando meninos. para você com um olhar de uma inveja que não tem tamanho, mas enfim. Quem são? Os 2 meninos é o seguinte, o meu próximo disco, eu queria até ter vindo aqui já com o disco, mas não deu tempo. É um disco que a gente ainda está gravando, com a nova formação, é Nenel do Beralquino Trio. E os 2 meninos são Guilherme Calzavara, que é também professor de Qual é o Guilherme? erudito, esse daqui. E Cláudio Moura. Então quer dizer... Cláudio Moura. Cláudio Moura. Então é um trabalho para 3 violões. Você falou um menino, que idade é? Esse aqui deve ter o quê? Um 2.8, o outro tem 2.6, mais ou menos? Não, tô brincando, tem não. Deve ter mais, né? Que idade você tem? 3.5. E você? 32. 3.2. Pois é, quase pergunta assim. Agora, antes de você ir lá, eu queria que você tocasse mais uma palhinha, um trecho de alguma coisa aqui. O que você Aquarela escolhe? do Brasil, vai. Ótimo. Vai lá. Lá, o que você vai tocar? A gente vai tocar Ponteio lá. Beleza. Que é desse novo disco. Então, Aquarela. Aquarela. Eu notei uma coisa interessante, que às vezes você tira acorde de mão esquerda aí sem puxar, sem usar a mão direita, né? Só batendo na... Como vezes, é que é? Às vezes acontece. Sobretudo nas mais graves, né, ou não? Porque naturalmente esse tipo de efeito só dá certo nas mais graves. Maravilha. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir. Antes de mais nada, quero até que você, por favor... Bom, primeiro é um grande prazer estar aqui no seu programa. Prazer para mim, para nós todos. Grande. E quero até lançar o disco aqui, se Deus quiser. Mas...